até sobre a cosmologia guarani, a questão das lutas indígenas, várias aulas foram com os indígenas. E a aula de hoje é com o professor Renzo, que é professor da pós-graduação da Unifesp, também é antropólogo, tem trabalho de campo no sertão do Nordeste e tem interesse aí nas questões ambientais, na questão da mudança climática, que é bastante, no momento atual, né, de um momento de crise ambiental, é uma questão importante. E aí o Renzo tem um interesse especial aí em analisar como que diversas populações entendem as mudanças climáticas e é coordenador do Laboratório de Interações Sociotécnico-Ambientais da Unifesp e é nosso professor do BICT. É nosso professor, é engenheiro, ele gosta que eu lembre desse título dele e é um bom professor, né? Um dos poucos professores que a gente tem que provocam os estudantes a pensar com a própria cabeça, sair do ambiente da academia e ver a realidade, entender a realidade como ela é, e produzir conhecimento. Então é bom ter você aqui, professor. Agradecemos a presença, né? Por aceitar o convite. E fique à vontade. Você tem que estar com a palavra. Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, é o seguinte, quando a Leila e o Eric pediram para eu definir um título, quando a gente não tem o trabalho pronto e tem que falar um título assim, do nada, em geral, a gente corre um risco imenso e faz bobagem, né? E o título que eu sugeri, na verdade, para fazer jus a esse título, eu acho que tinha que ser uns 18 volumes, na verdade, né? Que é o que os índios nos dizem sobre o meio ambiente, o que o meio ambiente nos diz sobre os índios e o que ambos dizem sobre nós não índios. Deus do céu. Bom, eu vou falar sobre isso, mas eu não tenho como falar de maneira exaustiva sobre isso, né? Porque efetivamente tem muitas abordagens possíveis e são temas densos, né? Basicamente o que eu vou me focar são discussões atuais e discussões contemporâneas no que diz respeito à relação entre índios e não índios no Brasil hoje, né? Alguns elementos das discussões contemporâneas na relação entre índios e não índios no Brasil hoje. E eu vou começar contando 3 histórias para vocês. Essas histórias depois eu vou retomá-las, porque elas têm um caráter de ilustração conceitual dessa diferença entre o que significa ser índio no Brasil, o que significa não ser índio no Brasil, e que implicações isso tem, né? Então a primeira história foi contada para mim por um colega meu lá da Unicamp, é o professor Mauro Almeida. Ele é professor do Departamento de Antropologia. O Mauro, ele é do Acre, né? Ele nasceu, cresceu em Rio Branco, e ele fez a vida toda, fez pesquisa com as populações da floresta, os povos da floresta, particularmente com seringueiros, né? E uma boa parte da população seringueira tem algum tipo de ascendência indígena. Então, houve na época da Segunda Guerra Mundial, induzido pelo governo brasileiro, uma migração grande de população nordestina para a Amazônia, né? E essa população se instalou na Amazônia, em diversos lugares diferentes da Amazônia, e uma boa parte dela se transformou em povos da floresta como seringueiro. E em grande medida também estabelecendo famílias, né, interraciais ali com populações indígenas. Bom, enfim, o que acontece é que o Mauro, em virtude de um projeto de pesquisa dele, ele estava fazendo ele ia entrar na floresta amazônica com um grupo de biólogos. E para você poder entrar na floresta amazônica, você precisa necessariamente de um guia. Se você não entrar na floresta com guia, a chance de você sair é muito pequena, né? E não tem indicação, não tem placa, não tem cartaz, não tem sinal, não tem nada disso na floresta, né? E normalmente os guias são o
indígenas ou são, enfim, algum outro tipo de indivíduo dos povos da floresta, né? Caboclos, ribeirinhos. Bom, enfim, e aí naquele caso particular o guia era um indígena. Então eles começam a caminhar pela floresta, então o guia indígena, um antropólogo e um grupo de biólogos. Eles começam a caminhar pela floresta e em determinado momento o guia para o grupo e fala: vocês estão vendo essa formiga que tem aqui? E vocês estão vendo esse cipó que cai da árvore? Pois essa formiga e esse cipó são a mesma coisa. Ou seja, a formiga se transforma em cipó. Bom, ele falou isso para um grupo de biólogos. Então os biólogos olharam com aquela cara de condescendência, né? Ou seja, pessoa pouco instruída que tem essas crenças, né? Dado o fato de que a ciência sabe que vegetal animal é animal e vegetal não vira animal, nem vice-versa. Na melhor das hipóteses, um come o outro, mas virar não vira, né? Aí continuam caminhando na floresta, dali a pouco, mais para frente, outra formiga, outro cipó, a mesma coisa. Essa formiga vira esse cipó, né? Segundo o Mauro, isso não produziu nenhum tipo de conflito ali. A princípio, eu imagino que os biólogos não externalizaram, né, a sua arrogância e o seu ar de superioridade no que diz respeito àquilo, né? Mas o Mauro foi capaz de perceber isso, obviamente, né, na atitude dos biólogos. O que acontece é que, alguns anos depois, o Mauro ele descobre um artigo publicado numa revista muito respeitada dos Estados Unidos, e esse artigo descrevia, dentro das relações ecológicas da floresta amazônica, um fungo que infecta o corpo das formigas, e ao fazer isso, ele toma controle sobre o sistema nervoso das formigas. As formigas viram formigas zumbis. E se eu não me engano, essa expressão formiga zumbi é uma expressão dos autores do artigo. De modo que a formiga ela se comporta de maneira suicida, né? Existem registros de ratos que são contaminados com toxoplasmose e que eles passam a sentir atração por gatos, né? E isso é um fato científico que que motivou a pesquisa no sentido de como algumas doenças podem ter efeito sobre o sistema nervoso e eventualmente sobre o pensamento, né, do hospedeiro dessas doenças, né? Mas enfim, no caso da formiga, o fungo toma controle sobre o sistema nervoso da formiga e ela, o que ela faz? Ela escala até o topo da árvore e morre ali em cima. Ao fazer isso, ela leva lá para cima a semente do cipó, seja grudada no corpo dela, seja dentro do corpo dela. Se ela comeu a semente do cipó, ela leva a semente do cipó lá para cima. E aí quando chega lá em cima, ela morre e recorrentemente o cipó brota de dentro do cadáverzinho da formiga, né? E aí quando o Mauro leu isso, ele... Enfim, é uma ideia sensacional, né? O desfecho, essa descoberta científica como desfecho daquela história, porque no final quem é que estava com a razão? Todo mundo estava com a razão. Essa é a parte legal da história. Não tinha ninguém que não estivesse com a razão ali. Ou seja, a formiga se transformava em cipó, né? Uma das questões interessantes dessa relação ecológica é que o cipó tem o estranho hábito de funcionar contra a gravidade, né? No sentido de que a raiz está lá em cima e o corpo da planta está para baixo, enquanto as outras plantas a raiz está para baixo e o corpo está para cima, né? Ou seja, alguém tinha que levar a semente do cipó lá para cima. Mas a questão aí é a seguinte: não tinha ninguém errado nessa história, só que o que há nessa história é uma diferença dos pressupostos a respeito de como funciona o mundo. Ou colocando de uma maneira mais direta, o significado dos conceitos de corpo, vida e morte são completamente diferentes para o índio e para o não índio. De modo que, dentro de uma noção tipicamente
indígena do que é o corpo, do que é a vida, do que é a morte, aquela formiga se transformou no cipó. E aí o que a gente tem é um conceito de metamorfose, que é um conceito bastante comum nas cosmovisões indígenas. A ideia de uma coisa se transformar em outra. Já se a gente tomar a forma como um cientista educado, de acordo com os padrões ocidentais, materialistas, a forma como esse cientista entende corpo, vida e morte, essa compreensão, ela de antemão tira do cenário a possibilidade de qualquer transformação. As coisas não se transformam, né? Os organismos não se transformam, eles nascem e morrem, mas eles não se transformam uma coisa na outra. Obviamente a gente pode pensar em transformação, mas aí a gente começa a se despegar um pouco daquele paradigma mais materialista das ciências exatas e da vida e começa a ficar um pouco mais metafísico, né? Mas no que diz respeito ao que é o organismo, o que é o corpo, no caso da formiga, havia um corpo de formiga, ele nasceu, cresceu e morreu, e havia um corpo de cipó que nasceu, cresceu e morreu. Existe uma relação ecológica entre eles, mas não é o mesmo corpo. Bom, o que começa a despontar e que eu acho que é importante para a gente, para a discussão que eu quero fazer com vocês aqui, é justamente o fato de que existem alguns conceitos e alguns pressupostos sobre a realidade, sobre o mundo e sobre a vida que funcionam de maneira diferente para as populações indígenas. É justamente por isso que existe uma quantidade imensa de mal-entendidos no que diz respeito à relação entre índios e não índios. Como, por exemplo, a ideia de que o xamã vira jaguar, não que o xamã vira onça. Essa é uma ideia muito comum em cosmovisões amazônicas. Não, obviamente, vou fazer um parênteses aqui, né? Primeira coisa importante para eu dizer é que o ponto principal do tema que eu quero tratar é a relação entre índios e não índios. Mas para fazer isso, existe uma questão um pouco complexa a respeito de definir quem é índio e quem não é. Eu já vou chegar nisso aí. Mas os elementos que eu vou trazer para a discussão são elementos da literatura etnológica brasileira, ou seja, autores que trabalham com populações indígenas no Brasil, não necessariamente exclusivamente Guarani. Agora, houve um movimento alguns anos atrás, né, que foi iniciado por um antropólogo chamado Eduardo Viveiros de Castro e por uma colega dele, Tânia Stolze Lima, que eles propuseram uma teoria que, de uma certa forma, é uma teoria que tenta identificar os traços comuns em grande parte do pensamento e da cosmovisão indígena brasileira. Ficou conhecido como perspectivismo ameríndio, já vou explicar o que é isso, mas essa teoria fez um sucesso tremendo porque ela se mostrou muito produtiva, inclusive para dar conta do pensamento indígena de fora do Brasil. Então, inicialmente na América do Sul, índios de outros países reconheceram, né, no perspectivismo ameríndio, traços comuns na sua forma de pensar, até o extremo norte da América do Norte, ou seja, até praticamente os esquimós, os inuit, e para além disso, né, ou seja, a população indígena siberiana, a população indígena da Papua Nova Guiné e outras populações indígenas acabaram ou especialistas nessas populações identificaram nessa teoria do perspectivismo ameríndio uma conjunção, né? Essa teoria, ela mostrava, tinha produtividade, mostrava coisas interessantes, inclusive para índios que não são brasileiros, né? Então, mas obviamente, como qualquer teoria científica, é uma abstração conceitual. Então, eu vou estar aqui falando sobre questões indígenas e eu vou estar me ancorando, de certa forma, nessa literatura, né? Bom, enfim. Então eu contei a história do Mauro, eu quero contar uma segunda história. A segunda história é sobre a esposa do Mauro. A esposa do Mauro é uma antropóloga
muito conhecida no Brasil, chamada Manuela Carneiro da Cunha. Fez pesquisa na Amazônia, a vida inteira foi aluna do Claude Lévi-Strauss, né, que foi um dos grandes antropólogos do século XX, e um determinado dia, eu não lembro em que canal, acho que era TV Cultura, estava entrevistando a Manuela num programa de televisão. E o repórter fez uma pergunta para ela, que é uma pergunta típica de repórter, né? A pergunta foi a seguinte: bom, mas e o índio que começa a se vestir como branco e depois começa a usar telefone celular, né? Compra carro e tal, ele deixou de ser índio? Né? Em geral, essa é uma pergunta que irrita o antropólogo, né? Mas não irritou a Manuela. A resposta da Manuela foi sensacional. Porque a resposta dela foi a seguinte: bom, depende de para quem você pergunta. Se você perguntar isso para o índio, ele vai dizer que quando ele coloca as roupas do branco, ele virou branco. E aí depois, quando ele tira as roupas do branco e se adorna como índio, ele virou índio de novo. Né? Então existe uma outra questão importante, que tem a ver com, quando eu falei na história da formiga, que entender o que é vida, o que é morte, o que é corpo, é uma dimensão fundamental para entender as diferenças entre a população indígena e a não indígena. E essa ideia de formiga virar cipó implica aí essa questão da metamorfose. A mesma coisa se dá nessa ideia de, se eu me visto como branco, eu viro branco. E aí, se eu tiro a roupa e me adorno como índio, eu viro índio. Obviamente, eu acho que muito poucos não índios, né? Muito poucos brancos, e a categoria branco não é uma categoria cromática, né? O índio, normalmente, quando fala branco, ele está se referindo ao outro, o não índio, né? A única razão pela qual ele usa a palavra branco é porque, historicamente, no passado colonial, quem ia perturbar era o branco, que era o oficial da colônia. Então, mas uma coisa interessantíssima nas línguas indígenas é que uma boa parte das línguas amazônicas, a palavra que eles usam para traduzir branco é normalmente inimigo. Não é a cor branco, não é a cor branco da seiva branca da árvore, não. A palavra, isso em várias etnias, e de maneira completamente independente. Então, os Yanomami, a palavra é nape, e essa palavra significa inimigo, e é a palavra que eles usam para se referir aos brancos. Aí você vai para os Carajá, é outra palavra, eles estão geograficamente separados, etc., mas é exatamente a mesma coisa. A palavra para os brancos é inimigo também. Mas enfim. Mas o que acontece aí, o que significa, em baile de carnaval, quem se veste de índio, eu acho pouco provável que a pessoa achou que virou índio. Certo ou não? Mas o índio que bota a roupa do branco e acha que virou branco, alguma coisa diferente tem aí. Modo de pensar. De pensar o quê? A relação de... É a mesma relação da formiga. A questão é, a gente tem uma paranoia patológica com a questão da identidade. Ou seja, a gente precisa encontrar quem a gente é, a gente precisa ser a gente mesmo, a gente tem instrumentos de estabilização da nossa identidade. Posso fazer uma pergunta para vocês? Como é que você sabe, quando você acorda de manhã, que você continua sendo a mesma pessoa que você era na noite anterior? Mas a gente é? Peraí, desculpa. Como é que você sabe, quando você acorda de manhã cedo, que você continua sendo a mesma pessoa que você era na noite anterior? A maioria das pessoas não se pergunta isso porque ela parte do pressuposto que é. É óbvio que não é. No mínimo, é aquela pessoa mais uma noite, né? Se a gente for considerar a variável tempo, envelhecimento, sonho, se o sonho agrega ou não agrega alguma coisa em você, quem você é. Mas o fato é, a gente tem um bocado de instrumentos estabilizadores de identidade. Como, por exemplo, quando você nasce, o Estado obriga a sua família a emitir uma certidão de nascimento que define o seu nome. Certo ou não? Por que você tem um nome? Você já pensou?
Por que razão você tem um nome? Você precisava ter um nome para existir? Tipo, você vai para o mato, uma onça não tem nome. Você acha uma anta, a anta não tem nome. Uma cobra não tem nome. Existem pesquisas científicas que estão sugerindo que os golfinhos se nomeiam mutuamente e são capazes de lembrar os nomes para sempre. Enfim, sei lá o que significa isso, mas o fato é que eu posso fazer uma pergunta, transformar essa pergunta. Tudo bem, vai, sua mãe tem 12 filhos, é melhor botar um nome em cada um, ajuda a administração do lado, né? No mínimo. Tá bom. Por que você tem sobrenome? Sócrates não tinha, Platão não tinha, Jesus não tinha. Por que você tem que ter sobrenome? Uma das razões pelas quais ele tem sobrenome é que ajuda o Estado a cobrar imposto. Isso fixa a sua identidade. Ou seja, havia um momento na Europa medieval, para a gente pegar a Europa, a gente podia pegar outras coisas, mas dado o fato de que a gente gosta de acreditar que a nossa herança é europeia, enfim, existe um momento na Europa medieval em que países como a Inglaterra, por exemplo, o Estado obriga as pessoas a fixarem o seu sobrenome, porque o sobrenome era o seguinte, era o João, filho do padeiro. E aí depois o João virava ferreiro, ele tinha um filho José, ia ser José filho do ferreiro. Então ele era o filho do padeiro, o filho dele ia ser filho do ferreiro. Então, se esse filho do ferreiro, Silverman, ou alguma coisa assim, ia mudando de geração para geração, os nomes não eram fixos. A coroa inglesa obriga a fixação dos sobrenomes como um elemento de facilitação da cobrança de imposto, da administração pública, né? Se você precisa ter um RG, aquele RG na verdade é uma fixação que você é obrigado a carregar com você o tempo inteiro, aquele é um fixador de identidade, né? Talvez se você tem uma dúvida de que você é você mesmo, você enfia a mão no bolso, olha para o seu RG e fala, não, alguém com muita autoridade diz que eu continuo sendo essa pessoa, né? E esse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem a ideia de ter uma individualidade que tem algum tipo de essência psicológica e identitária, é um elemento muito caro na nossa imaginação. A gente gosta disso, a gente gosta de acreditar que a gente é alguém, e gostando ou não gostando, a nossa ciência trabalha para ir reforçando essa ideia. Então, você pode até mudar de ideia, mas agora a ciência tira, né, uma amostra de saliva da sua boca, faz uma sequenciação de DNA e te diz a realidade biológica do seu corpo, que não está mais na sua cabeça, está no seu DNA. Isso fixa mais ainda, supostamente, né, a sua identidade. Tem tanta autoridade para falar de você isso, que é usado como prova judicial. Se alguém cometer um crime e acharem um pelo ali, e fizeram um sequenciamento de DNA do pelo, aquilo define quem é o bandido, né? Enfim, e a questão do índio? O índio acredita na transformação, em geral. Ou seja, a vida, ela não é uma coisa que se constitui nas relações o tempo inteiro. Então existem momentos em que são momentos muito perigosos, justamente porque é um momento em que existe o risco do índio virar uma coisa que ele não conhece. Ele pode ser capturado por um espírito ancestral, por exemplo. Mas eu já vou chegar lá. Quero contar uma terceira história. A terceira história é a seguinte. Tem um instituto, que é um instituto muito respeitado internacionalmente na Amazônia, que chama INPA. É um Instituto Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia, né? Com pesquisadores do mundo inteiro. A sede fica em Manaus, mas ele tem outros escritórios, né? E havia um pesquisador alemão, botânico, biólogo, que ele estava fazendo uma pesquisa no INPA e ele estava numa reserva, que chama Reserva Mamirauá, que não fica perto de Manaus, mas não é no núcleo urbano, é longe, não, relativamente longe. E ele estava morando ali, sozinho, né? E aí, de novo, o cara é alemão. E aí teve uma noite que estava uma noite de lua
maravilhosa, assim, e ele decidiu que a noite estava tão bonita, ele ia dar um passeio de barco no rio. Então ele botou o barco no rio, começou a navegar por ali, e aí chegou num lugar que era um lugar bonito, ele desligou o motor do barco, ele se deitou no barco e ficou admirando a lua e a floresta iluminada pela lua. Até que em determinado momento ele sente uma mão no ombro dele. E ele falou que o coração dele quase parou. E a primeira coisa que veio na cabeça dele é a caipora. E ele ficou alguns segundos paralisado ali, achando que a caipora tinha pego ele. E quando ele conseguiu, enfim, se mover e olhou para trás, ele viu que era um galho de árvore que tinha encostado nele. Ele voltou lá para... E aí a questão é o seguinte, essa história foi me contada por uma artista que fez um trabalho de instalação artística dentro dessa reserva, né? E o alemão contou para ela. E agora, o que eu achei mais sensacional aí é o cientista alemão no meio da floresta. A primeira coisa que ocorre na cabeça dele é a caipora. Todo mundo sabe o que é caipora? Então, o que é caipora? É um protetor da floresta, né? O pé virado. É assim. Isso, tem alguma relação com o Curupira. O Curupira é mais aqui para o sul, o caipora é mais para o norte, né? Mas é uma entidade, usando as nossas metáforas, que nunca são muito boas, mas como se fosse uma entidade espiritual que é a protetora da floresta e dos animais da floresta. A caipora, ela impõe, ou seja, o conhecimento tradicional dos povos lá da floresta tem códigos muito rígidos a respeito de como caçar os animais e como lidar com o corpo dos animais, porque se isso não for feito de maneira apropriada, a caipora pune o caçador, né? Como por exemplo, o caçador pode ficar panema, que é incapaz de caçar, né? O caçador perde o poder de caçar. Então assim, quando um alemão ele está no meio da floresta, ele sente alguma coisa, e a primeira coisa que ocorre na cabeça dele, o alemão biólogo botânico, né? Vocês não estão falando antropólogo, né? Pessoal que fica conversando com índio, não, então botânico, né? Quando a primeira coisa que ocorre para ele é caipora, uma das perguntas é, afinal, metamorfose acontece com quem só? Até que ponto esse alemão estava virando índio? E o que significa virar índio? Bom, essa é uma pergunta que não é simples, e é uma pergunta politicamente carregada no Brasil hoje. Por quê? Porque a Constituição de 1988 deu direitos às populações indígenas que elas não tinham anteriormente, como por exemplo o direito ao reconhecimento do território, não só as populações indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais. O direito ao reconhecimento e demarcação de território, obviamente alguns territórios já existiam, mas foi acelerado em grande medida com a Constituição de 88. Né? E o que acontece em 88 foi o seguinte: você tem 488 anos em que ser índio é quase a mesma coisa que ser criminoso. Ou seja, não havia praticamente nenhum tipo de reconhecimento ou de valorização por parte do Estado brasileiro no que diz respeito à existência do índio no Brasil. O índio no Brasil foi entendido como um parceiro comercial de conveniência no primeiro segundo da existência brasileira, já no segundo já foi escravizado, né? A voracidade dos bandeirantes foi tamanha que eles chegaram a despovoar regiões inteiras, né, da região sudeste e região sul do Brasil, em função da quantidade de indígenas escravizados, né? E quando os escravos começaram a ser trazidos da África, aí a população indígena começou a ser vista como um estorvo, e até hoje
por uma boa parte dos setores conservadores da população brasileira, continua sendo um estouro, né? Então sempre, nunca houve, ou seja, de uma certa forma, ser índio sempre trouxe algum tipo de, dentro do regime estatal colonial brasileiro, sempre trouxe algum tipo de sofrimento, ansiedade, esse tipo de coisa. Então não é à toa, não é de se espantar que algumas populações tenham feito algum tipo de esforço, né, para incorporar elementos, enfim, do invasor, né, da população agressora, invasora, do Estado invasor, etc, etc. Algum tipo de incorporação. É óbvio que esse tipo de incorporação nunca foi tão pouco ou muito bem visto, né? Porque, como vários autores colocam, quando o índio, entre aspas, se acultura para ser integrado na sociedade brasileira, ele deixa de ser índio e passa a ser pobre, né? Ou seja, não e não tem muita outra opção. Essa é a questão. Ou seja, o projeto de Brasil, o projeto de nação, o projeto de poder que sempre houve no Brasil nunca ofereceu nada aos indígenas a não ser a opção de virar pobre. Mas enfim, o que acontece é que, por necessidade, por perseguição, por genocídio, o que quer que seja, uma boa parte da população indígena acabou, de certa forma, se misturando, né, etnicamente e etc. O que aconteceu em 88? Em 88, de maneira inédita, existe o reconhecimento de direitos que não haviam antes e, em razão disso, começa a surgir ou seja, pela primeira vez, um bocado de gente que estava tentando sobreviver, se pendurando na sociedade brasileira, passa a pensar: cara, agora eu posso ser índio, agora eu posso retomar o modo de vida dos meus ancestrais, posso retomar o modo de vida dos meus avós, porque se eu lutar para isso eu consigo terra e tal. Só que nesse processo todo existe um bocado de mistura étnica e racial. Então existem situações, por exemplo, como os Tupinambá da Bahia, que são uma população indígena que está lutando pelo reconhecimento do território, mas que, na verdade, talvez um termo que dentro dos nossos sistemas de pensamento descreva, ou seja, em termos descritivos, né, seja mais informativo, que é uma comunidade afro-indígena. Afro-indígena em que sentido? Eles se misturaram com a população de origem africana há muito tempo, de modo que eles incorporaram uma série de elementos da tradição afro-brasileira e misturaram com elementos da tradição indígena. E agora o que acontece? Eles se declararam indígenas, estão usando por terra, e o que resposta eles têm dos setores mais conservadores do sul da Bahia? Você não pode ser índio porque você é preto. Como se houvesse alguma necessidade de ser o preto ou índio. Entendeu? E nesse sentido que o alemão, que a hora que ele sente a mão da caipora, a mão de alguém, ele fala a caipora, e eu digo, o cara está virando índio. Uma das perguntas é: possível um alemão virar índio? Não? Quem é índio, afinal? Bom, existe uma questão de legislação, existe uma questão de práticas estabelecidas, né? A legislação diz o seguinte, que as populações indígenas têm o direito à autodeterminação e autodefinição. Isso é interessante. O Eduardo Vieira de Castro mesmo, ele coloca de maneira muito provocativa o seguinte: se a lei diz que quem decide o que é índio é o próprio índio, não é o antropólogo, é o índio que diz quem é índio. Então, se o sueco que vem pela ONG fazer trabalho de desenvolvimento no Brasil e se apaixona pela Índia e decide casar com a Índia, se o pai da Índia, que é o cacique, achar que o sueco virou índio, o sueco virou índio e não se fala mais nisso. Porque quem decide o que é índio é o índio. Não é nem o Estado, nem o antropólogo. Outras formas de definir
quem é o índio, quem não é o índio, é o seguinte, é algum tipo de continuidade em termos de cosmovisão, né? Então, eu vou falar um pouco aqui a questão do pensamento animista da população indígena. O que é o pensamento animista? É o pensamento que vê o mundo como uma coisa animada. Animada no sentido de que existe intencionalidade, existe as coisas, os animais, eles são capazes de estar no mundo na condição de sujeito, da mesma maneira como a gente se entende como sujeito, né? Então eu vou explicar com calma isso, mas essa é a base animista da visão indígena. E algumas pessoas dizem que, na verdade, esse é o ponto que identifica. Então, o índio pode ir para o Rio de Janeiro estudar medicina e virar médico, como tem alguns, né? Tem estudante indígena estudando com tudo no Brasil hoje, né? Ele deixou de ser índio porque ele virou médico? Não sei, mas algumas pessoas dizem. Não, na verdade, se ele continua com aquela base, com a forma de entender o mundo animista dele, que não tem nada a ver com o que ele vê do outro lado do microscópio, e não tem nada a ver com que tecnologia ele fala com as outras pessoas, nem como ele se desloca, se é com carro, se é a pé, né? Então ele continua sendo índio de qualquer forma, né? Mas enfim, né, nós vamos chegar nessa questão, né? No que diz respeito ao que esse curso vem tratando, são comunidades aqui do Sudeste, né, particularmente a Paranapuã, que é uma comunidade guarani, e os guaranis são efetivamente notáveis no que diz respeito à capacidade de resiliência deles. Resiliência em que sentido? Eu acabei de falar para vocês, né? Você vai para o Nordeste e você vê, eu fiz pesquisa no sertão nordestino, você vê aldeias indígenas e você vê a população camponesa nordestina, e no que diz respeito a traços faciais, são completamente indistintos. A população indígena, a população camponesa parece muito, né, em termos de tipo físico, né? Você vai para a Bahia, existe essa questão do afro-indigenismo, da relação entre a existência afro-brasileira com o movimento indígena. Quando a gente vem para o Sul, e outra coisa nessa disputa de quem é índio e quem não tem um bocado dessas populações, né, que se seguraram, sobreviveram, né, a genocídio, sobreviveram a tudo, e de repente agora pensam, cara, agora a gente pode pedir a nossa terra de volta e reconstituir a vida dos nossos ancestrais, só que nesse período eles perderam a língua. Ninguém mais sabe falar a língua dos ancestrais. Nos Estados Unidos isso também acontece, é bastante comum que eles contratem linguistas para vir ensinar a língua que os avós falavam para os jovens, né? Agora, isso acontece na Europa num outro contexto, né? Ou seja, a Irlanda vive todo um processo de tentar fazer com que os jovens aprendam a língua irlandesa, além da língua inglesa. Existe um renascimento da língua irlandesa, que é uma língua céltica, né? Não tem aquela estrutura influenciada pelo latim, etc., né? Pelo francês, enfim. E aí, assim, ninguém sonha em achar que um irlandês que só fala inglês é menos irlandês porque ele não fala celta, né? Sonha? Não, mas no Brasil, se o cara falar que ele é índio e ele não falar a língua dos tataravós, todo tipo de questionamento vai ser levantado. Mas enfim, diga. Porque assim, para nós, os índios, é complicado para a gente, uma pessoa, não é uma pessoa que é branca e ela nunca vai ser negra, né? Então, assim, porque também eu não estou entendendo. Uma pessoa que ela é branca, ela dizer que ela é negra, né? Assim, eu sei que é outro contexto, né? Então, assim, porque assim, a gente identifica uma pessoa negra também pelos traços,
distanciamento. Então, também. mas o ponto importante aqui é o seguinte: a definição de negritude baseada em aparência física é muito parecida com a definição de branquitude que os europeus trouxeram. Então, assim, o que define o que é branco é uma aparência física, o que define o que é negro é uma aparência física. O índio não se define índio por aparência física. Se a gente tratar ele como índio por aparência física, a gente está simplesmente projetando sobre ele uma forma de compreensão de identidade que não é a dele, mas que é do Estado brasileiro. Então, assim, é uma dor de cabeça de 5 séculos para o índio, né? Ter que lidar com esse inferno que é o Estado brasileiro, com essas demandas, etc. Mas a questão de quando você diz uma coisa nunca vai virar outra, não é uma questão de contexto, é uma questão, pode ser também, mas é uma questão de ontologia. Ontologia no sentido, o que é uma ontologia? Ontologia é como a gente entende como o mundo é feito e como as coisas existem no mundo. Na ontologia europeia e da ciência, né, europeia, é uma ontologia onde não existe metamorfose, se a gente olhar a taxonomia, né, do Linneu, aquela relação entre os organismos vivos, animais, até que aquela árvore que se ramifica, animal vai para um lado, vegetal vai para o outro, cetáceo, etc. Aquilo ali define uma ontologia, a gente entende a natureza daquela forma. Por isso que o biólogo vai dizer animal e vegetal diferente, não tem conversa, né? Quando eu disse que é uma história em que todo mundo estava certo, o índio ele não está dizendo que o cientista está errado. O que o índio, de certa forma, está dizendo é: não, vida para mim é outra coisa. Morte para mim é outra coisa. Né? Corpo para mim é outra coisa. Então, a ideia de corpo para mim é outra coisa é o ponto fundamental aí. Então, a ideia do índio de que existe metamorfose é uma coisa que para a gente é tão difícil. Por que é difícil para a gente? Porque a gente não consegue pensar metamorfose sem pensar o nosso conceito de corpo. Então, metamorfose para a gente é algum tipo de maluquice que transforma todos os átomos e moléculas do seu corpo em alguma outra coisa. Você imagina um xamã virando onça. Cara, imagina a quantidade de transformações ortopédicas, moleculares, celulares, orgânicas, neurológicas, cognitivas. Por que é tão bizarro para a gente pensar isso? Porque a gente tem a nossa visão de corpo, que é um troço completamente material e definido. O que essa fábula aí da formiga mostra é que quando eles falam em metamorfose, eles podem estar falando em outra coisa. Não necessariamente uma transformação ortopédica, epidêmica, molecular. Você pode estar falando de outra coisa. Você pode estar falando um lance mais espiritual, bem menos corporal. Principalmente se a distinção entre corpo e espírito não for também igual à nossa, cartesiana, no sentido de que você tem um corpo material, um espírito completamente imaterial, sabe lá Deus como eles se conectam e por que eles se conectam, esse tipo de coisa. Ao passo que, se você entende a realidade como um fluxo energético, em que a gente está surfando nesses fluxos, o espírito não precisa ser tão desmaterializado assim, nem o corpo tão materializado assim. Então, nesse sentido que existe nesse sentido, sim, o ponto aqui é o seguinte: o conceito de identidade que a gente tem é muito problemático para o índio. E agora, a vida deles vira um inferno, porque o nosso conceito de identidade está, de certa forma, codificado legalmente, juridicamente. Então, quando alguém fala demarcação de território de terra indígena, né, aí eles têm que lidar com antropólogo fazendo enfim, né, atestado de autoridade étnica, ou de autenticidade étnica, esse tipo de coisa. Mas deixa eu começar a falar que os Guarani eram muito resilientes pelo seguinte: os Guarani, a quantidade de violência histórica que eles sofreram
é indescritível, na verdade. Todos os índios sofreram, mas os Guarani é indescritível. Efetivamente, existe algumas narrativas com relação ao oeste de São Paulo, o oeste do Paraná, e o oeste de São Paulo e o noroeste do Paraná, que os bandeirantes que saíram de São Paulo, eles chegaram a transformar aquilo num deserto. Tamanha a mistura de matança com escravização que foi feito, e eram populações guaraníes. E a resiliência é incrível pelo seguinte: você vai na aldeia Paranapuã hoje, estou dizendo para você que você vai para o Nordeste, você encontra povos indígenas que não falam mais a língua, vários. E você vai na aldeia Paranapuã, depois dessa quantidade monumental de violência que os guaranis sofreram, e as crianças estão lá falando guarani. As crianças não falam português na aldeia Paranapuã. Pois elas vão aprender a falar português quando elas forem para a escola, mas os pequenininhos não falam português, eles falam guarani. Uma das lideranças, acho que estava eu e o Eric, uma das lideranças veio para a gente e falou o seguinte: a gente está aqui conversando com vocês, mas os nossos velhos não gostam muito que a gente está aqui falando com vocês. Vocês têm uma desconfiança enorme a respeito do que vocês estão fazendo aqui, né? Mas nesse sentido que os guaranis têm uma capacidade de sobrevivência, né, e de resiliência ao Estado brasileiro e às múltiplas violências, que é incrível. Isso não diminui, obviamente, nem o sofrimento, nem a necessidade, a possibilidade de a gente oferecer apoio político, né? Como o caso não só da Paranapuã, como em São Paulo lá, né? Mas enfim, agora eu vou entrar eu estou dizendo, eu meio que desconstruir o índio e tentei começar a desconstruir o branco, só para a gente poder discutir efetivamente o que eu quero discutir. A primeira eu vou começar pela segunda pergunta, porque o título da minha fala é o que os índios dizem sobre o meio ambiente, o que o meio ambiente nos diz sobre os índios, e o que ambos dizem sobre nós mesmos. Vou pegar a segunda pergunta: o que o meio ambiente nos diz sobre os índios? E aí eu tenho dois artigos de jornal que eu vou citar, porque eu acho que essa pergunta é a menos central aqui, então vou me liberar logo dela, né? A primeira é a seguinte: tem um jornal acadêmico internacional muito importante, chama Conservation Biology. É um periódico que fez um grupo de pesquisadores publicou um artigo baseado em estudos feitos na Amazônia, em que eles mostraram que as reservas indígenas eram mais eficazes na proteção da fauna e na flora do que as áreas de proteção ambiental integrais. O que é uma área integral de proteção ambiental? A área integral é aquela que tem que tirar todos os humanos de dentro, todos, normalmente é na porrada. Tira todos os humanos de dentro e cerca, bota uma cerca em volta e diz: aqui não entra ninguém. Bom, depois de muitos anos, esse grupo depois eu posso passar para o Eric para ler a referência, né? Esse grupo de pesquisadores mostrou que as reservas indígenas eram mais eficazes em promover a conservação da floresta do que as áreas de proteção integral. Aí uma pergunta aqui é: como é possível isso? Você tira todos os seres humanos, bota uma cerca em volta, como é possível que... E aí, se a gente desconstruiu a noção de índio, agora nós temos que desconstruir a noção de floresta. O que exatamente a gente quer que seja protegido? O próprio conceito de protecionismo, conceito de área de proteção integral, está baseado no quê? É numa visão absolutamente romantizada, iluminista, do que é a floresta. Um dos fatores que fazem com que a área de proteção integral não funcione é o fato de que não protege com relação a absolutamente nada. Então, entra madeireiro ilegal e tira madeira, entra mineiro e faz mineração, não protege absolutamente nada. Mas o ponto não é esse, o ponto é o que exatamente está sendo protegido. E aí a ideologia dominante no mundo da conservação é o seguinte: a natureza existe de um lado, o ser humano, a humanidade existe do outro, a presença do ser humano na natureza destrói a natureza,
portanto, a única forma de proteger a natureza é tirar o ser humano de perto. Então, você tira o ser humano e seca. Esse é o funcionamento dessas áreas de proteção integral. Tem outros tipos de área de proteção, né, de manejo sustentável, é outra questão. Mas a área de proteção integral, supostamente, é o que deveria ser mais eficaz, né? Se mostrou que não é. Agora, então esse é um ponto, né? Agora, existe um outro artigo que complementa isso, que saiu esse ano, esse artigo que eu mencionei em 2006, ou seja, muitos anos atrás. Hoje existem mais áreas, reservas indígenas na Amazônia do que havia em 2006. Né? E o artigo desse ano saiu na Science, provavelmente a mais prestigiosa revista científica do mundo. Né? E esse artigo diz o seguinte, que a Amazônia é, na verdade, um imenso jardim que tem sido agricultado pelos índios ao longo de pelo menos 10 mil anos. Ou seja, a ideia de que a Amazônia é a natureza na sua forma pura, ela implica mentalmente, ideologicamente, esvaziar a Amazônia de gente. De certa forma, a gente aprende isso na escola. A pensar a Amazônia como floresta, e só que pode ter na floresta é bicho. É só no dia do índio que tu bota um índio, né, no desenho da floresta. O que os cientistas perceberam é o seguinte, que a distribuição de árvores de castanha, de castanheiras na Amazônia não é aleatória. E existem indícios fortíssimos de que, na verdade, as populações indígenas foram plantando castanheiras à medida que elas se moviam pela Amazônia, criando, de certa forma, uma distribuição vegetal que não é, entre aspas, natural, né? E que a concentração de algumas árvores medicinais era muito mais intensa próximo de sítios arqueológicos, o que sugere também que a localização geográfica daquelas árvores que têm uso medicinal foram colocadas ali especificamente em função de algum tipo de habitação humana, etc. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, a ideia de que reserva indígena protege a floresta melhor do que outra coisa, isso funciona na nossa briga contra os conservadores, né? Então, assim, vamos usar isso torto e à direito. Mas entre nós aqui, uma das coisas mais importantes é romper representações romantizadas a respeito do que é a floresta. A floresta, ela não existe e provavelmente nunca existiu, nunca é muito tempo, né? Mas pelo menos nos últimos 20 mil anos, ela não existiu sem ter uma relação visceral com a população humana que vive dentro da floresta. E essa população humana, de muitas maneiras, configurou a própria existência espacial da floresta. Então a floresta, ela pelo menos 20 mil anos é uma floresta que existe em conjunção com a atividade humana o tempo inteiro. Esse é o tipo de mensagem que os conservacionistas radicais não querem ouvir, mas o fato é que, enfim, um bocado de gente tem dito isso há muito tempo, saiu na Science esse ano, né? Um registro, inclusive estatístico, né? Como o pessoal gosta de mostrar, quando é estatística mais real e tal, tem essas coisas, né? Bom, enfim, estou dizendo isso pelo seguinte, então, o que o meio ambiente diz sobre os índios? Bom, o meio ambiente diz que os índios se dão bem com a floresta. A grande questão é por quê? Por que índio protege a floresta? O que vocês acham? Podemos começar dando uma dica. Na imensa maioria das línguas indígenas não existe uma palavra para a natureza. Existe, obviamente, palavra para floresta, para árvore, para bicho, para céu, para tudo isso, mas não para natureza, como a gente tem. Até falar que você falou dessa coisa da floresta integral, dos seres humanos, né, a natureza, os seres humanos, a humanidade. Mas assim, o ser humano faz parte da natureza, então não dá para desligar. Eu acho que o índio tem a visão de que ele faz parte daquilo ali, então precisa ter um outro nome para diferenciar aquilo que ele faz parte. E aí eu acho que é por isso que ele sabe
ele tem uma ação que ele faz parte daquilo, ele é aquilo, então ele não vai destruir esse meio. Mas aí o que é aquilo? Se ele não tem palavra para a natureza, o que é aquilo? Aquilo o quê? O que eu queria dizer é o seguinte, a existência da palavra natureza, para a gente, condiciona a nossa maneira de pensar. É o jeito de pensar, eu acho. Condiciona por quê? Por que condiciona a nossa maneira de pensar? Porque uma das coisas que o conceito de natureza foi inventado no misto no conceito iluminista romântico, no sentido de que existe natureza, existe seja cultura, seja sociedade, seja civilização. Então tem civilização, cultura, sociedade de um lado e natureza do outro. A gente não faz parte, Então, a gente é espectador dela. Por exemplo, a semana passada saiu um artigo na Folha de São Paulo dizendo que um grupo de pesquisadores lá da USP documentou a fauna da cidade de São Paulo. E são mais de 1000 animais. O que inclui, por exemplo, a onça parda, que é enfim, né? A onça parda. Mas vocês têm a fauna paulistana, tem mais de 1000 animais. E aí a gente faz o quê? Não chama de natureza? Porque a natureza começa onde a cidade acaba. Enfim, de uma certa forma, um bocado de gente pensa assim: a natureza, vou fugir para a natureza, né? Você tem que fugir da cidade, fugir da natureza. Né? Então, é nesse sentido que a existência do conceito de natureza, ela cinde o mundo em dois, e cinde o nosso pensamento em dois. E isso é muito, muito enraizado na gente, né? A gente juruá, não índio. Né? Essa ideia de que tem natureza de um lado. E aí, o índio não tem a palavra natureza. E aí, a razão para isso não é porque quando eu falo isso para os meus alunos de graduação, né, eu faço essa pergunta, sempre alguém diz: não, ele não tem palavra para a natureza porque ele vive imerso nela, tudo é natureza para ele. Não é que tudo é natureza, não tem a palavra para a natureza, então nada é natureza. Não é que tudo é natureza, nada é natureza. Tudo é social, nada é natural. De uma certa forma, uma das razões pelas quais a gente tem um conceito de natureza é também para tirar uma parte do mundo social. E tem razões históricas para isso, e essas razões históricas não são bonitas. Vou contar, isso tem muitas variações, mas vou contar uma. Pensa na Idade Média, um vilarejo europeu. E aí as chuvas não vêm. E aí a agricultura entra em colapso. E as pessoas não vão ter comida para o próximo inverno. Como é que elas dão sentido àquilo ali, no contexto medieval? Elas dão sentido da seguinte forma: isso é punição divina. E aí organiza procissão, vai para o centro de romaria, tal. Mas a ideia além disso, isso se aquela população for cristianizada, né? Se não for uma população cristianizada, se a gente for lá para os confins da Irlanda e achar os celtas ainda não cristianizados, a explicação é outra, não é mais punição divina. Por quê? Os celtas eram animistas. Eu vou voltar no animismo daqui a pouco. O que significa ser animista? De onde vem a ideia de fada? De onde vem a ideia de gnomo? Vem dos celtas. Quem eram os gnomos? Eram as entidades espirituais que cuidavam da floresta. Ou seja, o gnomo era a caipora europeia. As fadas também, né? E aí, o que acontecia no mundo celta ali se vinha uma seca e destruía a plantação? Eles iam falar com o sacerdote, que a gente aprendeu a chamar de bruxo, de mago, né? Ele ia falar com o sacerdote, e o sacerdote ia fazer um ritual para quê? Para entrar em contato com essas entidades da floresta ou da atmosfera para tentar fazer chover. Então, a primeira mudança, qual foi? Qual foi a primeira mudança? A cristianização.
Cristianização foi uma primeira desconexão com o mundo. Quando eu digo pessoal com o mundo, você vai para o universo celta, está renascendo isso tudo com os Wicca agora, né? Os Wicca são os novos bruxos europeus, tem um renascimento da bruxaria europeia. Mas enfim, o que aconteceu é o seguinte: você tinha essas pequenas entidades, digo pequenas porque em geral elas são representadas como pequenininhas, né? Entidades da natureza, mas que estavam ligadas também aos grãos, estavam ligadas à nuvem, à chuva e tal. Então o ritual mágico ali do sacerdote celta era para tentar reconfigurar esse contexto, para tentar fazer chover. Então, assim, uma maneira de fazer isso, o mago tinha que se conectar com as entidades das nuvens e com a entidade do solo e tal. É uma relação direta dele com a natureza. Quando o cristianismo vem, corta isso. Não tem mais. Uma das questões do cristianismo muito interessantes é que o cristianismo é materialista. Os índios dizem isso. Os índios dizem que o cristianismo é tremendamente materialista. Deus só atua nos grandes eventos históricos, mas Deus não atua mais. O catolicismo, né? O neopentecostalismo está trazendo isso tudo de volta. Mas o que acontece é o seguinte: não tem mais relação entre o padre e a nuvem. Não, agora a relação é com Deus. O que acontece no momento seguinte? Renascimento, revolução científica. O surgimento da ciência europeia faz quando diz respeito à floresta, à seca, ao chão, etc. Existe o Isaac Newton, quando ele faz ele era um cara religioso, por aquilo que pareça, ele faz a teoria da gravitação universal dele, né, que é aquelas equações que mostram a gravitação. É uma coisa tão matematicamente perfeita aquilo ali, e é mesmo, é uma coisa impressionante a precisão matemática, que foi dali que surge a ideia de que o universo funciona como uma máquina. Só que Newton era cristão, então ele teve que arranjar um lugar para Deus no esquema dele. Ele teve um exercício de criatividade incrível. Ele colocou Deus na seguinte posição: ele falou, o universo é uma máquina, mas é como um relógio, que é a máquina que existia naquela época, que mais precisa era o relógio. Só que o relógio era o quê? De corda. Uma vez feita a máquina, Deus deu a corda e saiu, e aí o universo funciona sozinho. Então Deus foi o cara que deu a corda. Próxima etapa é tirar Deus. O universo funciona como uma máquina. Então você está desespiritualizando, tirando toda a metafísica da existência. E isso é um caminhar em direção ao materialismo. A ideia de que o universo funciona como uma máquina foi originalmente proposto no sentido de que as estrelas funcionam, né, o cosmos, mas imediatamente foi visto como não, as florestas também funcionam como uma máquina. O lance não é todo material, é tudo recurso econômico. É nesse sentido que você tem o nascimento da ciência e a revolução industrial acontecendo ao mesmo tempo na Europa, no mesmo lugar. Tudo que os capitalistas da revolução industrial queriam era escutar que na floresta não tem nada, só árvore. Ou seja, não tem entidade espiritual na floresta. Não tem espiritualidade, é só árvore. Porque se é só árvore, é muito mais fácil de transformar em recurso econômico. E aí começa a devastação do planeta inteiro pelo capitalismo. Então, em certo sentido, foi necessário desespiritualizar as florestas para que o capitalismo deslanchasse. E, de uma certa forma, essa ideia que a gente tem de natureza é essa natureza onde, entre aspas, não tem nada. Depois, no século XIX, eu digo, nessa civilização ocidental, começou a desenvolver uma certa apreciação estética romântica, de olhar para a natureza e achar bonito, achar que é um lugar de inspiração, e etc, etc. Mas isso veio depois. Eu vou acelerar aqui. Bom, mas o que acontece é o seguinte: eu vou explicar o que significa ser animista, o que é o animismo dos índios. Vou explicar isso através da teoria do perspectivismo ameríndio, que é essa teoria do Eduardo Vieira de Castro e da Tânia Stolze Lima. E essa teoria diz o seguinte, que num tempo mítico,
os seres vivos já existiam, mas eles eram indistintos uns dos outros no que diz respeito à forma material. E todos eles tinham um pensamento igual ao nosso. Ou seja, eram todos humanos, mas foi antes de ter a aparência humana. O que acontece é que por uma crise cósmica, e essa crise cósmica, esse termo mítico é comum pelas Américas, né, algum tipo de variação disso, e alguma coisa aconteceu como grande crise cósmica, e alguns desses seres perderam a aparência humana e ganharam a aparência dos animais, enquanto os que, como uma forma de punição, enfim, em função de algum tipo de queda metafísica, e os que não foram punidos, os que não sofreram essa queda, alguma coisa, foram os humanos. Ou seja, de certa forma nós somos os descendentes dessa primeira geração, que foi a que não perdeu a forma humana, e todos os demais perderam a forma humana e ganharam a forma dos animais, mas não só dos animais, de outras entidades naturais também. Então, alguns vegetais, rios, acidentes geográficos como montanhas, né, ou algum tipo de acidente geográfico mais proeminente, ou questões atmosféricas, né, como a chuva, a umidade do ar, e obviamente, de maneira muito importante, o sol, a lua. Então, o que significa isso? Significa que todas essas entidades, todos esses animais, todos nós, sol, lua, umidade do ar, chuva, rio, todos nós somos feitos da mesma entidade, somos iguais em termos culturais e políticos. Ou seja, todos nós somos seres pensantes, que tomam decisões e que têm a sua vida. E essa vida de uma certa forma é sempre muito parecida. O que acontece é que nós ganhamos aparências diferentes, e isso nos isolou uns dos outros. Então, se a gente pensar nas onças, a onça se entende como ser humano. A onça é um ser humano. E no mundo das onças, eles se relacionam como seres humanos. E a maneira como eles percebem o mundo é diferente da nossa maneira de perceber o mundo. Porque quando eles veem sangue, por exemplo, as onças, o que eles veem na verdade, segundo alguns povos indígenas, o que eles veem na verdade é cerveja de mandioca. Não é sangue. Quando eles veem o ser humano, o que eles veem na verdade é um pouco do mato. É por isso que a onça come o ser humano. E a onça, quando está entre os seus pares, eles vivem numa sociedade absolutamente igual à nossa em termos de relações políticas e culturais, etc. Alguns povos indígenas dizem que, inclusive, a onça tira a roupa e se apresenta uns aos outros como seres humanos. Só que nós, humanos, nunca conseguimos ver isso. A gente tá metafisicamente, cosmicamente, apartado do universo das onças, com exceção de uma pessoa, o pajé. Em situações muito extraordinárias que recorrentemente envolvem tomar substâncias muito fortes, alucinógenas, o pajé consegue transcender o seu limite de espécie e se conectar com outra espécie. Então o pajé consegue se conectar com o mundo da onça e consegue entrar em contato. Mas isso é sempre muito perigoso, porque ele pode ir e não voltar. Bom, mas aí a questão é a seguinte: o que significa ser xamã nesse universo? Então, ser xamã é ser capaz de transcender essa barreira específica, mas por alguma razão. Ou seja, isso não é brincadeira. Não é que nem o pessoal faz agora, que vai para Rio Branco, no Acre, para Manaus, quer tomar ayahuasca, né? Só para ter uma viagem legal. Ou vai para Cusco, no Peru, que é mais chance ainda, porque você está em Cusco, vai tomar ayahuasca. É super legal.
ser xamã não é super legal, ser xamã é bem difícil, na verdade, não é prazeroso. Mas a questão é a seguinte, existe um livro, que é um livro que descreve de maneira mais incrível o processo de formação de um xamã, Queda do Céu, do Davi Copenaua. E ele diz que ele quase morreu várias vezes no processo de treinamento para ser xamã. Tamanha intensidade do negócio. Mas a questão é a seguinte, o que o xamã faz no momento em que ele está no transe xamânico, ele aprende a entrar em contato com entidades espirituais, seja dos outros animais, seja entidades espirituais ligadas a outras coisas, né? Como por exemplo a chuva. E aí, com relação aos espíritos dos animais, ele aprende como se associar a esses espíritos dos animais para, por exemplo, fazer rituais de cura xamânica. Então o processo de treinar ser xamã é basicamente um processo de construir alianças políticas. Você entra em transe xamânico e você sempre com a supervisão de um xamã mais velho, porque isso é realmente muito complicado de fazer, você começa a se relacionar com essas entidades espirituais e estabelecer alianças de cooperação com essas entidades espirituais. E quanto mais entidades espirituais um xamã tem dentro do seu rol de alianças, mais poderoso é esse xamã. E aí o que acontece é que a situação vai se apresentar e que o xamã vai precisar atuar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo, eu adoro esse exemplo porque ele bagunça a cabeça de todo mundo. É o seguinte, em 1998, houve um incêndio em Roraima e esse incêndio estava literalmente consumindo Roraima, né? O governo brasileiro não tinha como controlar aquilo ali, não sabia o que fazer, pediu ajuda para a ONU, a Argentina ajudou mandando helicóptero, aqueles helicópteros que jogam água, mas estava sendo tudo em vão, né? E aí um cara da FUNAI disse assim para alguém lá, eu posso tentar alguma coisa, né? Para o governo, posso tentar alguma coisa? Aí o governo falou, se não tiver custo, faz o que quiser. O cara foi até o Pará, pegou 2 xamãs caiapó, botou eles no avião e levou eles para Roraima. Os 2 xamãs caiapó entraram na floresta e fizeram uma pagelança de 2 dias, ficaram 2 dias fazendo o ritual dentro da floresta. Depois de 2 dias eles saem da floresta e dizem, vamos embora que vai cair o mundo. Choveu tanto que apagou 95% dos focos de incêndio. Acabou aquele incêndio. A história começa a ficar legal agora. O Senado brasileiro decidiu juntar um grupo de senadores para investigar o caso. Se vocês entrarem na biblioteca do Senado brasileiro, está o relatório ali disponível online para vocês. Só botar ali que vocês leiam o relatório. Então, o grupo de senadores, com o grupo de técnicos, foi lá para Roraima, fez um monte de audiência pública para entender o que foi que aconteceu. Voltaram, Romero Jucaro era o líder dessa comissão. Voltaram, escreveram um relatório e arquivaram na biblioteca do Congresso. Esse relatório diz o quê? Estava tudo pegando fogo, 2 xamãs vieram aqui, fizeram uma pagelança, choveu para burro, apagou quase tudo e acabou o incêndio. E não tem nem aspas na descrição. E olha que é tudo advogado lá no Congresso, né? Eles sabem como escrever o negócio. Não tem nem aspas na descrição. Está lá. Bom, segundo... Estou misturando vários lugares aqui. Estou falando de xamã caiapó e agora eu vou falar do xamã Yanomami. Então, tem 3.000 quilômetros de distância um do outro. Mas se o Davi Copenaua, de acordo com esse livro, se ele tivesse que explicar como é que isso funciona, ele diria o seguinte, que no processo de formação do xamã, ele estabelece essa relação de cooperação com o espírito da chuva, que não é um espírito, é que a gente não tem termos para isso. A Umbanda, por exemplo, tem outros termos, eles falam em elementais. Elementais são entidades
espirituais que não são exatamente no nível humano, mas que estão ligados ao fenômeno da natureza. E aí tem um bocado de rituais umbandistas que fazem a mesma coisa. Eu peguei um livro uma vez de um francês chamado Roger Bastide, que ele virou Baba Lorixá do Candomblé. E ele escreveu um livro ensinando quais são as ervas que você tem. É um livro de magia, na verdade, as ervas usadas no Candomblé. E uma delas ali é como fazer chover. E escrito por um francês. Já falei do alemão virando índio, agora estou falando do francês virando negro, né? Ou virando sacerdote do Candomblé. E ele morou na Bahia até morrer, esse francês. Tem dois, na verdade. Um é o Pierre Léger e o outro é o Roger Bastide. Mas a questão é a seguinte, então qual que é o lance do xamã? O xamã, ele tem esses aliados espirituais, e ele dá alguma coisa em troca aos aliados, né, espirituais. O Yanomami, por exemplo, aquela substância alucinógena, é uma coisa que os espíritos gostam. Então quando o xamã ele ingere aquilo, de certa forma ele está transferindo aquilo para os espíritos. É como se ele estivesse dando de comer aos espíritos. Em traduções afro-brasileiras você tem efetivamente comida oferecida. Então, ou seja, é uma relação com o espírito de troca, de certa forma, né? Mas aí qual é o lance? O lance é que no momento que você precisa, você faz o ritual, invoca o seu aliado espiritual, no caso o aliado da chuva, e pede para o seu aliado da chuva fazer chover. E aqui atrás desse livro, o Eduardo Vieira de Castro, né, que é esse cara que eu mencionei, ele escreve o seguinte: chegou a hora, em suma, temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Copenal. Vou ler de novo, ele diz: chegou a hora temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Copenal. O que significa isso? Levar absolutamente a sério. A ideia de animismo é o seguinte: tudo que existe no mundo tem algum tipo de novo, se eu falar que tem algum espírito, é uma imagem muito cristã, né? Mas tem algum tipo de intencionalidade humana. Então não é que tem um espírito ali sentado na nuvem, né, que vai fazer chover. Não. O próprio funcionamento da atmosfera não é só moléculas de água, tem alguma coisa ali, algum tipo de energia que, segundo os índios, não é só energia, é um sujeito, tem alguém ali, tem alguém. Por isso que a relação do índio com a natureza não é uma relação com a natureza, é uma relação social. Por quê? Porque do outro lado tem gente. Então não é que o índio protege a floresta porque ele acha ela bonita. Ele protege a floresta porque é uma relação social, no sentido de que quando você faz alguma coisa errada, tem punição. É uma questão ética. Ou seja, cortar uma árvore para o índio não é o fato de vai dar aquecimento global. Não. Aquela árvore é uma subjetividade. É alguém. Assistiram Pocahontas? Tem uma árvore ali que é alguém, né? A ideia de que a árvore é alguém está inclusive no imaginário pseudo-indígena disneylândico, sei lá. Mas essa ideia da árvore, ou vocês assistiram Avatar também, tem uma árvore ali que é uma divindade, né? Então, essa ideia de que a árvore é alguém, e portanto a relação que eu tenho com essa árvore, ela é regulada por normas sociais. E não é uma norma social de conservadorismo. Eu tenho que conservar a árvore. Não. É uma relação de pessoa para pessoa. E se eu me portar mal, eu vou sofrer o que quer a punição. E essa punição pode ser metafísica, não só, como por exemplo a questão da caipora, né? Ou seja, não precisa ter, o lance. Outra diferença entre índios e não índios é o seguinte: a gente acha que se a gente se comportar mal, para a gente ser punido precisa ter polícia, né? Precisa ter policiamento, precisa ter um Estado. A única maneira e se o Estado não funcionar, tem corrupção, né? Se o Estado não funcionar, se a justiça não funcionar, tem corrupção. A sociedade indígena não tem polícia.
Já perceberam nisso? Vão lá parar para um ali, vê se tem alguém ali que é polícia. Não tem polícia. Como é que uma sociedade sem polícia consegue funcionar? Acho que é respeito, né? Punição. Hã? Punição. Não, obviamente existe um código moral ali, né, existe uma consciência absolutamente clara do que é o certo e o que é o errado, mas não tem polícia. O fato de não ter polícia significa que não tem uma força externa impondo a ordem. Portanto, a ordem tem que vir de dentro das pessoas, não de fora. Ou seja, a gente se circunda de repressão e a gente acha que a gente tem que se liberar, né? A gente começa a ter uns problemas, vai no psicólogo, o psicólogo fala, não, você tem que se liberar. O seu amigo fala, cara, você tem que beber um pouco mais, né? Você está meio travadão. Por quê? Essa ideia de que o carnaval, né, tem que se soltar, tal, essa ideia de ter que se soltar, ou que a felicidade é viver a vida, né, no ápice dos prazeres, etc. A gente só pensa isso porque a gente está circundado de autoridade e repressão. Se chega no mundo indígena, não tem essa autoridade e repressão fora. Se você começar com esse papo de viver os prazeres no ápice, a sociedade colapsa em 3 segundos. De modo que o índio aprende a se controlar, cara. Ele aprende a se controlar, ele pensa várias vezes antes de falar. E uma vez que ele falou, está falado, ele vai ter que arcar com as consequências do que ele diz. Por quê? Porque não tem, vou chamar a polícia, não tem polícia. E o cacique não tem autoridade, por que o cacique não tem autoridade? Porque não tem polícia. Por que o Alckmin tem autoridade? Porque ele tem a tropa de choque. Por que o cacique não tem tropa de choque? O cacique tem que ser bom, tem que ser carismático, ele tem que ser bom em resolução de problema, ele tem que ser um bom comunicador, mas ele não consegue impor a vontade dele. No mundo indígena ninguém impõe vontade. E a questão é, o controle vem de dentro, porque não tem controle fora. Isso no mundo antropológico é conhecido como anarquismo indígena. Bom, dito isso tudo, tem uma outra coisa interessante para falar, que é o seguinte. O Davi Copenau, aqui nesse livro, ele fala 2 coisas. Ele fala que os brancos são o povo da mercadoria. É assim que ele se refere aos brancos. É o povo da mercadoria. E é interessante a questão do seu povo da mercadoria. Porque o que é uma mercadoria? A mercadoria, do ponto de vista indígena, é uma coisa que tem utilidade, mas não tem nenhum tipo de conteúdo que não seja material, espiritual. Existe uma coisificação no mundo branco. O mundo branco é cheio de coisas e é vazio de espírito. O mundo indígena é cheio de espírito e é vazio de coisas. A grande pergunta é: o que é mais ambientalmente sustentável? Você encheu o mundo de coisa ou você encheu o mundo de espírito? E a outra coisa que o Davi Copenau diz que é sensacional é o seguinte: que o branco dorme muito, mas só sonha consigo mesmo. Por que ele diz isso? Porque a palavra sonho, para vários povos indígenas, inclusive australianos, a palavra sonho pode significar 2 coisas. Pode significar dormir e sonhar, e pode significar qualquer tipo de viagem de consciência, viagem astral, o efeito, né, das drogas alucinógenas que eles consomem, etc. E aí o que acontece é que os xamãs recorrentemente dizem o seguinte, que o xamã aprende muito com a substância alucinógena. Que cada vez que o xamã toma alucinógeno, ele aprende uma coisa diferente. E aí existem afirmações que são, enfim, né, uma delas é um antropólogo no Acre que documentou um xamã descrevendo para as crianças da aldeia como era o mar. E ele nunca tinha ido para o mar, né? E aí o antropólogo quis saber como é que ele tinha essa descrição tão detalhada do mar, se algum visitante de fora tinha mostrado fotos. E o cara falou: não, eu fui até o mar.
E eu vi, mas eu não fui, eu fui, enfim, no sonho, né? Fui no transe. No transe xamânico eu fui até o mar, vi o mar e voltei. De um processo incompleto de transformar indígena em cidadão. Mas o problema do indígena é que o indígena é um atentado à soberania nacional. Por quê? Justamente pela relação que ele tem com a terra, com o território. A terra Yanomami, por exemplo, que era a fronteira com a Venezuela, a terra está demarcada há bastante tempo. Só que é fronteira com a Venezuela, então isso é um problema sério em termos de inteligência e de segurança nacional. Porque para botar o exército para patrulhar a fronteira, você tem que entrar dentro da reserva. E os índios não querem. Eles falam, não, fica fora, que é reserva indígena. E aí o pessoal da direita fala, imagina que o índio vai dizer quem pode e quem não pode entrar e ir até a fronteira do Estado-nação. Isso é uma afronta né? Você entendeu? Mas o lance da territorialidade é... Mas eu falo que isso é a criação da América, essa questão. Isso, é. Mas porque o índio não tem fronteira nenhuma de país, mas o lance de ser cidadão é que o cidadão ele é desterritorializado, né? Ele precisa ser desterritorializado. Então o que define a sua identidade é o número que está no sistema de computador do governo, nada mais. E existem regras que evitam com que você se territorialize. Por exemplo, se a sua mãe morrer, você não pode enterrar ela no quintal da sua casa. E aí tem todo um papinho ali de saúde pública. Não tem nada a ver com saúde pública. Por que você não pode enterrar sua mãe no quintal da sua casa? Não vai pagar nada? Não, você vai vender a casa depois? Com a sua mãe enterrada no quintal? Não vai. Aquilo ali vira território sagrado para você. E se virar território sagrado, ferrou-se. Por quê? Porque você está bagunçando o mercado imobiliário. Se a prefeitura precisar abrir uma via e desapropriar a sua casa, você vai fazer vigília contra a prefeitura, porque ninguém vai botar uma avenida em cima do corpo da sua mãe. Você entendeu? Então, assim, o cidadão precisa ser desterritorializado para funcionar nesse Estado-nação nosso. E o problema das populações indígenas é que o que as define enquanto indígena é a territorialização. E isso se reproduz em outros países. Você vai para a Argentina, tem os Mapuche, no sul. Você vai para o México, você tem os Maia, né? O subcomandante Marcos, lá, o Ezeta LN. Então isso se reproduz ao longo das Américas. Agora, eu não sei se... Existe um bocado de esforço em termos de um certo alinhamento político continental, mas eu não sei se... Eu acho que ele é só episódico, e a razão dele ser episódico é o fato de que a própria identidade índio é uma identidade que é invenção de branco. Daniel Munduruku, ele é um cara que escreve livro, escreveu mais de 40 livros infantis, ganhou o prêmio Jabuti, etc. Recentemente, numa entrevista, perguntaram alguma coisa dele ser índio, ele falou, eu não sou índio, eu sou Munduruku. Índio, isso é coisa que vocês têm na cabeça. Eu não sou índio, sou Munduruku. O que significa isso? Significa que com quem os Munduruku vão se aliar? Eles estão em guerra contra o governo por causa de hidrelétricas do Tapajós. Com quem eles vão se aliar? A nossa ideia de identidade eles vão se aliar contra os índios. Eles não se reconhecem como índio. Eles podem se aliar com outros grupos. Entendeu? Então, por exemplo, teve 2 casos de conflito no hemisfério norte. Um foi no Canadá, da areia betuminosa, né, o tar sands, que é uma coisa super poluente. E aí teve um movimento político fortíssimo lá e era metade índio e metade estudante universitário. E é muito interessante, era um movimento só. Mas se você perguntasse para os índios por que eles estavam fazendo aquilo, a resposta era, aquilo ali é território sagrado. Se você perguntasse para os estudantes universitários, a resposta era, isso daí vai piorar a mudança global, o aquecimento global. Eles não estavam nem fazendo a mesma coisa. Mas isso não
evitava a possibilidade de uma aliança política.